A gente estava aqui ainda esperando o grupo entrar, agora a gente vai formalmente começar o webinar. Bem-vindos a todos, boa noite. Eu sou a Carla Belitardo, sou a presidente da associação. Deixa eu pegar minha cola aqui. Então, hoje aqui a gente vai falar um pouquinho do lançamento do programa de coaching. Então, assim, antes de tudo, eu quero só falar algumas atualizações da nossa associação para quem está entrando no webinar. Primeiro que é o último evento, então, assim, um pouco concorrido do momento, final de ano, um ano adverso para todos nós, mas a gente quis realmente lançar a plataforma, então espero a gente conseguir hoje um quórum aqui para mostrar para vocês, porque é muito bacana aí o serviço de coach que a gente está inicializando, vamos falar um pouco mais. Mas antes de tudo, queria também dar um update para vocês, que a gente já começou o processo de seleção do novo presidente, então conto com o apoio de vocês aí para indicação de candidatos que vocês acham que tem um perfil de engajamento, que busca aí a integração do nosso alumni, para vocês indicarem, que aí a gente tem todo um comitê de seleção que está já em trabalho para recrutar esse novo presidente que deve assumir na próxima GO do ano que vem, provavelmente em maio de 2021, tá bom? Então, esse era o meu breve update da associação. Vamos falar, então, um pouquinho agora do que é esse serviço de coaching que o IAB, a Associação de Alumni Brasil, está lançando. Então, é uma iniciativa que já havia começado pela INSEAD, Alumni da França, tá? Então, aí aqui ela tomou corpo no Brasil pela nossa diretora de carreiras, que é a Patrícia Gibin, que está aqui conosco, mas ela também é coach, então ela vai fazer o papel aqui de coach também. Então, eu estou fazendo aqui a introdução para vocês. E aí a iniciativa também ganhou corpo com o grande apoio do Dali, que também é alumni, e que chegou com uma plataforma que também vai apresentar para vocês, que faz todo o trabalho aí online de conhecimento. Não vou falar muito, deixa que o Dali fala. Então, eu quero agradecer realmente a iniciativa dos dois, da Patrícia e do Dali, por realmente aterrissar essa iniciativa. E que eu achei que foi uma grandíssima coordenação, porque aí trouxe os coaches, que são todos INSEADers, tá? Fizeram um programa de coach no INSEAD, a certificação de coach no INSEAD ou não, mas eles são todos alumni do INSEAD. Então, é um programa que a gente está querendo oferecer de INSEADer para INSEADer, tá? E aí a gente vai ter um valor diferenciado, então a gente fez toda uma coordenação muito interessante, que a gente vai apresentar para vocês hoje, ok? Então, para a dinâmica do evento, hoje a gente quer que tenha um formato de bate-papo. Então, os coaches vão se apresentar muito brevemente, a Patrícia vai apresentar o programa também, o Dali também, tudo muito breve, e a gente quer realmente que vocês perguntem no final, ok? Lembrem-se que todas as informações a gente já colocou lá no site do IAB, o perfil, a apresentação dos coaches, que eles vão fazer muito brevemente hoje, o detalhe, o perfil deles está lá no site, tá? Tem uma página de coaching que vocês podem entrar. A gente vai compartilhar com os participantes o material aqui, a gente vai gravar essa sessão, então a gente vai ter tudo isso disponível e, basicamente, queremos que vocês participem. Então, assim, a ideia a gente tem 1 hora de evento. Se tiver bastante pergunta, um bate-papo interessante, a gente pediu, alinhou com os coaches que a gente consiga estender um pouquinho mais, então a gente não precisa fazer o término cravado ali às 7h30, tá? Então a gente pode estender um pouquinho mais, ok? Então é isso, gente, por hoje. Obrigada. Eu vou passar a palavra para o meu caro Dali, que é o primeiro que vai apresentar, dar um overview aí da plataforma de coaching que a gente está dispondo também. Dali, por favor. Obrigado, Carla. Então, o meu nome é Dali, sou da turma de 2009, julho. Em 2014 já, depois de 15 anos quase na mesma empresa, eu fico um pouco cansado. Então, eu tive a oportunidade de sair da empresa, de fazer um outplacement como uma empresa que estava bem estabelecida no mercado.
e viu duas coisas muito importantes. O primeiro que teve uma oportunidade, um potencial para digitar todo o processo, e também viu que para ter acesso a esse processo ou a esses módulos ou ferramentas, você teve que pagar um preço muito alto. Então, eu teve essa ideia, mas depois fui a McKinsey, London, trabalhei um pouco em consultoria independente e desde 2008 eu decidi trabalhar nessa plataforma. Então, essa plataforma, a ambição é realmente oferecer a vocês todos os recursos que vocês precisam na busca de trabalho. Então, temos esse processo de coaching que nós trabalhamos como coach muito experimentados, que vai permitir a você a pensar o que vocês querem fazer na vida, refletir sobre a carreira passada de você, preparar a sua campanha de busca de trabalho e depois acompanhar você nessa busca de trabalho. Hoje trabalhamos com a INSEAD França, Brasil, e também na Associação de Alumni de Engenheiros na França, e 3, como se chama? Empresas de coaching, e nos propusemos em white label a plataforma para os clientes deles. Acho que tudo temos 150 usuários hoje. Estamos muito felizes de trabalhar com vocês e muito obrigado pela confiança. E agora vou passar a palavra à minha amiga Segreta. Então, ela é muito enérgica, trabalhou muito no setor da telecomunicação, inclusive na Ericsson, e é a presidente de INSEAD Alumni Brasil. A minha amiga Segreta. Obrigada, Dali. Eu precisava tanto. Gente, então, assim, quem já entrou um pouquinho depois, a gente já começou, então estamos seguindo aqui na sequência de apresentar o serviço de coaching, a plataforma de coaching, já fizemos a introdução da plataforma. Eu agora vou começar, a gente vai começar a apresentação dos coaches. Então, como eu falei, coaches INSEADers para INSEADers, e a gente vai fazer aí na sequência da ordem alfabética. Então, assim, eu vou começar pela Andrea Lomando. Por favor, Andrea. Olá, boa noite. Então, Andrea Lomando. Eu ofereço coaching executivo e também coaching de carreira. Eu sou alumni da turma que fez a formação em coaching de 2008 e 2009. Então, eu fiz anteriormente uma carreira em recursos humanos, fui executiva e nesse trabalho do INSEAD eu fiz a minha transição de carreira, e então desde então eu já trabalho desde o C-Level até média gerência, gerência seniors, diretoria de empresas nacionais, multinacionais. Eu também faço parte do pool de coaches do INSEAD, onde a gente também tem projetos no Brasil e no exterior. Eu trabalho com uma multiplicidade de mercados, mas talvez preponderantemente em mercado financeiro, mercado de tecnologia, agora mais recentemente startup, mas tem algumas experiências aí um pouco mais pulverizadas, tanto em empresas nacionais, multinacionais e familiares. E agora eu queria chamar o meu colega Gustavo. Então, na sequência, Gustavo, por favor. Obrigado, Fabiana, deixa eu te interromper, Gustavo. Desculpa, é verdade. Na ordem alfabética, a gente tem a Fabiana, é que a Fabiana não conseguiu entrar hoje, porque ela está na Áustria, teve lá os contratempos do fuso horário também, mas é importante enfatizar que a Fabiana também está no programa, então a gente tem aqui um pouquinho a apresentação do perfil dela. É uma velha conhecida da Andrea Lomando, que até me enfatizou aqui, que já trabalharam muito juntas. O perfil, como vocês podem ver, não vou descrever muito, mas uma profissional também experiente, com certificação e que pode fazer o coach de carreira ou o coach executivo. E vocês podem ver aí um pouquinho aí pelo perfil qual setor que ela atua. A gente faz aí uma breve apresentação da Fabiana para ela não ficar de fora, apesar de não ter conseguido participar hoje, tá bom? Então agora eu devolvo a bola para o Gustavo, lá de Vitória, né, Gustavo? Tá falando de Vitória, não tá falando de nenhuma montanha, não, né, Gustavo? Devolva a bola aí. Ei, Carla, tudo bom? Obrigado pelo convite. Boa tarde, pessoal. Boa noite. É uma honra estar aqui com vocês. Uma satisfação estar participando do nascimento desse projeto que entendo ser fantástico, especialmente por ser de INSEADer para INSEADer. Bem, meu nome é Juarez Gustavo, minha formação é em Ciências Econômicas
Eu sou empresário do setor imobiliário já há bastante tempo. Sou professor convidado e palestrante também pela Fundação Dom Cabral. Tenho uma outra paixão, que são as montanhas. Eu sou o 24º brasileiro a chegar no cume do Monte Everest. Em 2019, eu concluí o mestrado executivo em Consulting and Coaching for Change, pelo INSEAD, e desde então tenho trabalhado também buscando ajudar, especialmente jovens líderes, nos seus processos de transição de carreira. E, bem, feitas as apresentações, eu passo a bola agora para o Miguel. Legal. Obrigado, Gustavo. Bora, Miguel. Vem acabar o jantar, vem. Opa, tem um sonzinho aí. Bom, boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Miguel Nogueirol, eu estou chamando de Miami, nos Estados Unidos, onde eu vivo. Eu desenvolvi uma carreira na área executiva há mais de 25 anos, por isso estou aqui nos Estados Unidos. Eu vivo aqui desde 98 e tenho trabalhado no setor de tecnologia. Minha formação de coaching inclui uma certificação como coach profissional na Universidade de Miami e eu também sou graduado pelo INSEAD no mestrado de Consulting and Coaching for Change em 2015, como parte do meu próprio processo de transição de carreira. Eu trabalho hoje em dia como coach com diferentes parceiros globais, incluindo a CCL, a Hydra Consulting e o próprio INSEAD, onde eu atuo como um dos coaches de carreira global, aqui nos Estados Unidos e na América Latina. E o meu foco principal tem sido no setor de tecnologia, devido à minha experiência anterior como executivo, mas também no mercado financeiro, mercado de manufatura e o mercado de consumo, primariamente. 2 meninos já criados aqui, então trago também aí um pouco a experiência de um expatriado, né, que experimentou como parte do seu próprio desenvolvimento de carreira, viver fora do país e enfrentar tantos desafios que isso representa. Um prazer estar com vocês. Com isso, perdão, Carla, é a Patrícia? Não, é a Nicole. Não, é o perdão. Milton. É o Milton, perdão, Milton. Milton, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Milton Manga. Que eu te conto que já não está no meu perfil. Eu sou holandês brasileiro. Nasci aqui, mas eu vivi basicamente na Europa, entre Holanda e Espanha. Me formei em coaching na Espanha. Fui executivo, eu cheguei a ser diretor-geral da Medita lá na Espanha, que é a mesma Medita que nós temos aqui no Brasil, né? Café e outros produtos, uma multinacional alemã. Eu fiz o Advanced Management Program, uma certa idade de madurez, de maturidade, e eu acho que foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida e fiquei muito alegre de pertencer à comunidade da INSEAD. Eu faço coaching executivo, porque eu acho que realmente lá eu posso ser mais útil. Quanto a coaching, uma palavrinha só, porque tem muito magia, muito lero-lero, né? Mas o coaching é simples, é uma reflexão assistida, né? E a outra pessoa que não tem temas emocionais nos seus desafios, ele pode ajudar em alinhar um pouco o que você quer, o que você pode, e você tomar decisões. O coaching é fundamentalmente diferente do consultor, né? Nunca nós falamos que você tem que fazer, mas juntos estudamos as opções. É isso, gente. Prazer estar aqui com vocês. E agora não sei quem é o próximo. Patrícia. Eu, Milton, obrigada. Minha querida. Obrigada. Então, primeiro, agradecer a todo mundo que está aqui com a gente hoje e todos os coaches e o Dali também, a Carla, o pessoal todo da associação.
Acho que foi uma realização incrível que a gente está fazendo. Acho que a gente unir várias pontas do INSEAD, fazer esse programa de INSEAD para INSEAD e usando uma plataforma de um INSEAD é um feito assim muito legal. E a gente quer continuar com esse exemplo para outras iniciativas que qualquer pessoa possa vir a ter na associação, tá? Falando um pouquinho de mim, eu trabalho com Executive Search e com Career Coaching, né? Eu estou baseada em São Paulo, trabalho com isso, com essas especialidades há 5 anos, desde que eu me graduei por coaching pelo INSEAD em 2015. Além da formação do INSEAD, eu tenho outras formações, muitas delas em desenvolvimento adulto. Então, tem algumas instituições que chamam de Leadership Group, Coach Growth Ed Coaching, da qual eu faço parte. Eu faço parte do grupo de pool de coaches que são certificados nas ferramentas e na metodologia. Antes de trabalhar com coaching, eu trabalhei com consultoria em recrutamento e seleção, fui headhunter por muitos anos, tá? Atuo muito em mercado financeiro, como uma subprática de mercado financeiro ainda em investimento, então tanto atendendo assets, fundos de private equity, fundos de real estate. Além disso, eu trabalho com algumas big techs, tanto que são as unicórnios, né, só para ficar claro aí, tanto as unicórnios brasileiras quanto unicórnios internacionais. Atuo com diversos níveis de executivo, mas talvez um pouco mais com executivos sêniors, tá? Mas em mercado financeiro, essa questão de senioridade é relativa e também visando a população do INSEAD, a gente tem muito alumni que é MBA, então são mais novos e a gente atende também esse público, sim, sem nenhuma distinção, tá? Esse é um pouquinho da minha história para vocês. Agora eu acho que quem vem vai ser a Suzana. Suzana, com você. Boa noite, gente. Obrigada, Patrícia. É uma honra estar aqui no meio de gente tão competente, todo mundo do INSEAD. É muito bom. Eu fiz MBA no INSEAD em 2003, a minha formação original é em Direito. Eu fiz carreira executiva há muitos anos, eu comecei em finanças e aí depois eu virei headhunter e agora eu estou trabalhando como coach, principalmente coach de carreira. Então, o meu foco é ajudar pessoas que estão em transição de carreira, que querem mudar, fazer alguma coisa diferente ou que estão buscando uma nova colocação. Esse é o meu foco principal. Eu trabalho com diversos níveis também de executivos. Em termos de setor, a minha prioridade é farma e consumo, os setores da onde eu venho. E indústria também eu trabalho muito. Em termos de função, o CFO, controle, função financeira e jurídico. E também esse é o meu background. Atualmente eu moro na França, em Paris. Hoje eu estou em São Paulo, então a ideia é ficar um pouco aqui, um pouco lá. E ajudar quem precisar. É isso aí. Maravilha, Suzana. Acho que eu vou para a Carla, desculpa, né? Carla. A minha conterrânea baiana não podia esquecer. Só que agora você é francesa. Não, eu sou baiana, nem 20. Joia, legal, gente. Muito bom. Então a gente conseguiu aí fazer um rápido elevator pitch mesmo, para que vocês conheçam os rostos dos coaches. A gente queria ter esse lançamento com formato de bate-papo. E a dinâmica a gente permite que vocês façam perguntas com áudio, não tem problema nenhum. A gente vai ter que regular um pouco o mute de vocês aí, dos ruídos, tá, gente? Perguntas muito assertivas, diretas, por favor, para a gente realmente ter o máximo do esclarecimento da dinâmica aqui, para que todo mundo conseguir ter a vez. E como eu falei, a gente tem um pouco da flexibilidade do horário de finalização. Se tiver bastante pergunta, a gente consegue prorrogar um pouco mais, meia hora a mais aí para a gente avançar no término, tá bom? Então, eu vou fazer a primeira pergunta. Na verdade, assim, eu tenho uma lista de perguntas. Então, eu vou colocar aqui conforme a gente tem um sequenciamento. Vocês também podem lançar perguntas no chat, então daí eu vou dando a priorização, tá?
Quem quiser levantar para falar, por favor, use uma das carinhas ali no Zoom. Se você for ver ali no Zoom embaixo, você tem reactions. Pode colocar qualquer coisa, porque não tem a mãozinha para levantar. Escolhe qualquer coisa lá que a gente prioriza aqui a ordem para a pergunta, quem quiser levantar, fazer a pergunta por áudio, tá bom? Se não, vão jogando também aqui a pergunta no chat, que a gente também vai priorizando. Então, eu vou começar com uma primeira pergunta, que eu acho que é extremamente relevante. Eu não sei se todos os alunos que estão aqui presentes sabem, mas o próprio INSEAD, ele provê toda uma plataforma completa de career, que você pode entrar lá e acessar, e treinamentos, cursos, bem, muita coisa, é uma parte do site lá muito rica. E eles também oferecem um programa de coach, tá? O INSEAD para Alumni. Tá? Então, assim, eu acho que aí eu vou aproveitar até direcionar minha pergunta para o Miguel, que é um coach do INSEAD e também agora é um coach dessa iniciativa, que é um coach, essa iniciativa é uma iniciativa do IAB, para deixar muito claro, tá, gente? Então, separar o joio, o que é INSEAD, o que é AB e o que é quizás o IAA. Qual que é a diferença do programa de coach do INSEAD para este programa de coach? E a minha pergunta vai para o Miguel. Ok. Bom, o INSEAD Aluminal Global, ele oferece esse programa para todos os aluminais do mundo todo e tem alguns coaches que fazem parte desse pool e é oferecido, na verdade, 2 horas gratuitas de coach somente. Eu participo desse pool e trabalho com esse grupo também. Um pouco a minha experiência é que é uma versão bastante limitada. Na maioria dos casos que a gente nota, os processos de transição de carreira são bastante complexos, então o foco principalmente é em carreira, não necessariamente na área de liderança. E muitos executivos que vêm através desse programa acabam buscando ampliar esse programa e buscar outros coaches no mercado que possam complementá-lo de alguma maneira. A grande dificuldade, muitas vezes, é que os custos desse preço de mercado são muito elevados. Então, essa iniciativa que o Brasil está tomando e outras iniciativas que estão sendo tomadas em outros países ajudam, na verdade, a fazer uma oferta mais competitiva e a um custo mais próprio para que o INSEAD possa ampliar essa experiência de coaching e não se limitar a essas 2 horas. No próprio Career Development Coach portal, você, na verdade, tem um link onde você pode acessar esse serviço e obter mais detalhes com a lista de alguns coaches que você pode selecionar para que você possa utilizar o serviço. Basicamente é isso. Não sei se alguma outra pergunta, Carla. Não, tá claro, tá joia, tá ótimo. Alguém, gente, não tô vendo mão levantada, não tenho pergunta no chat. Vamos aquecer aí, porque coach, tipo, todo mundo tem pergunta para fazer. Eu vou seguir aqui na minha sequência, porque eu já tenho uma lista de perguntas, mas, por favor, sintam-se à vontade de jogar no chat ou levantar a mão aqui para a gente dar a palavra para vocês fazerem pelo áudio, tá bom? A segunda pergunta que eu tenho recentemente, o IAA, gente, separando, tá? INSEAD e IAA. IAA é a INSEAD Alumni Association, global, tá? Então, uma é a escola e outro é a Associação de Alumni Global. Essa iniciativa, a outra que eu comentei na primeira pergunta, era do INSEAD, da escola, tá? Agora, recentemente, acredito que há um mês, o IAA lançou uma plataforma não é de coaching, tá? Chama Peer-to-Peer Advising e Mentoring, tá? Então, aqui eu já vou, então, lançar 2 perguntas. Primeiro, aquela famosa pergunta para aclarar a diferenciação entre mentoring e coaching, que até hoje eu vejo o pessoal trocar um com o outro. E a segunda é esclarecer, gente, o que é, se ninguém quiser tomar, eu volto a pergunta para mim, esclarecer também o que é o iLink, que é a nova plataforma IAA de Peer-to-Peer Advisor e Mentoring, comparado com o que temos aqui, tá? Alguém quer levantar a mão para responder? Ou eu posso falar, Carla, a diferença Suzana. de mentoring e coaching. Eu acho que mentoring é muito mais alguém que não tem uma formação específica em coaching, ele divide a sua experiência com o mentorado para crescer junto. Eu acho que o objetivo é sempre o desenvolvimento do mentorado ou do coach. O objetivo é o mesmo.
mas a forma é diferente. O coach, ele tem uma formação específica e ele faz perguntas para que você descubra a solução ou o caminho que você quer seguir dentro de você. Ele te instiga, ele provoca. E o mentor, ele divide muito a experiência dele. Se alguém não concorda ou tem alguma outra ideia, por favor, que fale. Esse é o meu entendimento. Eu vou fazer um sumário, então, e talvez eu vou chamar a Andréa agora, somando uma pergunta aqui. Foi muito assertiva e pragmática, assim, a tua resposta, acho que bacana, Suzana. E aí o meu ponto é, o coaching, então, ele tem que ter uma certificação. O mentor, não, ele vai, como ele vai, às vezes, até mentorar numa questão técnica específica, não existe uma certificação. O que é essa certificação? Vocês podem explicar? E o que é a certificação INSEAD, diferenciada ou não? Explica para mim, André, o que é essa certificação? Ou seja, eu posso ser coach? Eu não tenho certificação de coach, eu posso ser coach? Hoje no Brasil, infelizmente, como não é uma profissão regulamentada, você pode fazer algum programa que não tenha uma chancela, não é? Mas acho que o que diferencia é justamente quando você vai buscar um coach, você ir olhar quais são as certificações e a experiência dele, etc. E eu acho que o INSEAD, na época que eu estava fazendo minha transição de carreira como executiva, eu queria trazer algo de peso, algo que fosse importante, que eu também passasse por um processo. Foram 18 meses, a gente passa por uma imersão onde, para que a gente possa estar no projeto do coach, a gente tem que afinar o nosso instrumento, que é uma das questões que a gente trabalha muito no INSEAD. Meus colegas também vão se lembrar do Roger, nosso querido Roger, né, que fala muito da gente trabalhar o processo de instrumento. Então, o próprio trabalho e o estudo no INSEAD, ele já é um processo de coaching para a gente, é um processo formativo que nos diferencia nesse sentido. E quando a gente está junto com o nosso coach, o projeto é dele, que é diferente da mentoria, como a Suzana colocou muito bem. Existem programas de formação de mentoring? Existem sim, mas eles têm propósitos de fato diferentes. O mentor, ele acaba não tendo tanto essa necessidade de uma formação mais especializada, não é? Então, eu acho que essa é uma grande diferenciação do trabalho que a gente faz no INSEAD, porque a gente, de fato, mergulha profundamente, além da gente estar com o mundo inteiro, trocando todas as questões que acontecem em termos de desenvolvimento humano, e desenvolvimento de liderança e organizacional. Então, eu acho que é um curso bastante completo, não é? Da gente ter, são dois grandes pilares, né? A gente entende da dinâmica do ser humano e a gente também busca o entendimento do negócio, né? Porque, no fim das contas, o desenvolvimento ele tem que trazer o processo de performance também, não é? Para qualquer que seja a carreira que esse coach vá estar vislumbrando. Legal, Andréa. Então, aí só terminando a pergunta inicial, gente, então a separação também para a questão do iLink, que o iLink, então, ele só é uma plataforma que conecta Insider com Insider, mas numa questão de peer-to-peer device. Eu quero saber como é que está o mercado de consumo dos Estados Unidos, específico em Manhattan, blá, blá, blá. Você vai lá e procura, escreve lá e a plataforma vai fazer um matching que vai te colocar com outra INSEAD em outro lugar, que se propôs também a ser mentor, advisor, e ele faz esse matching. É uma facilitação avançada do que a gente tem no trabalho de buscar no LinkedIn, tá? Então, só esclarecendo aí essa gama de opções que temos aí, que o INSEAD provê e a nossa. Tá, gente, tô aqui olhando, nenhuma pergunta, chat, tá tudo acho que o Bruno claro. Está com a mão levantada, o Bruno. Bruno Barros, é isso, não? Eu. Da Pode Láfria. falar. Era outro Bruno. Bruno, vai lá, solta a pergunta. Tudo bem, eu sou um estudante do MBA, do próximo ano agora. Minha dúvida é assim, como funciona na prática o coaching, né? Eu acho que, eu imagino, pelo menos, as primeiras sessões são muito de conhecer, né, a pessoa, entender os gostos, futuro, a propósito de valor. Mas como que é a sessão 8, como que é a sessão 20, assim, que na prática, como que é na prática esse processo? Deixa eu direcionar a pergunta do Bruno e já somar uma pergunta que eu tenho também, que é muito parecida com a dele. Vamos colocar assim, qual que é o próximo passo? Assim, a gente sai daqui desse evento,
eu quero fazer uma sessão de coach. Qual que é o próximo passo? Como é que eu vou buscar um coach? Né? Como é que eu escolho qual que é mais adequado para mim? É pelo perfil? E aí, como também nesse passo a passo, é possível ter uma conversa com sei lá, vamos lá, conversa com o Gustavo, mas na conversa o próprio Gustavo vê, Carla, não, realmente eu acho que você, o melhor perfil para você de coach seria a Fabiana. E aí eu acho que é melhor, então, você fazer a sua segunda conversa. Como que seria essa dinâmica? Então, pega a pergunta do Bruno aí, como é que é aí na prática, e a sessão 20, e vamos falar da sessão inicial também, como é que começa tudo. Vamos ver quem responde agora. Alguém levanta a mão que não falou ainda. Patrícia, você quer responder essa? Vamos lá, vou sim. Então, vamos lá. Vamos responder primeiro a do Bruno. Então, é o seguinte, eu gosto muito de falar que o programa de coaching, sendo ele tanto executivo quanto de carreira, ele é centrado no coaching, no cliente, né? Então, não existe, claro que existe, né, um formato geral que a gente procura seguir, mas não existe uma receita de bolo. Então, se você me falar o que vai acontecer na sessão 8, pode ser que eu tenha uma vaga ideia do que vai acontecer, mas isso pode não se materializar, porque é a sua trajetória, entendeu? É a nossa trajetória junto que vai ditar essa sessão, né? O que a gente pode dizer, eu acho que é bem interessante a gente fazer essa distinção, é que no programa de carreira, ele, por já ter o tema carreira, ele já é um programa um pouco mais diretivo. E o programa de coaching, de desenvolvimento executivo, ele é um programa menos diretivo. Então, ele é um programa onde a gente vai passar mais tempo fazendo reflexão e mais tempo aí na sua agenda. Então, talvez se a gente compare esse programa de executivo com o de carreira, vai ter sim uma distinção e, dependendo da sua necessidade, ele vai ser mais diretivo ainda. Então, se a sua necessidade for fazer um job search, daí a gente vai partir para a ação e sair um pouco da reflexão e vai muito mais para uma linha tática do que de coaching, entendeu? Então, você vai puxar. Sempre o coach vai puxar o programa, tá? E daí, respondendo a pergunta da Carla, como que a gente faz esse matching, né? Então, a gente tem lá no site, né, as biografias, que a gente já mostrou, as biografias de todos os coaches. Você lê essa biografia e vê com quem você tem mais afinidade, ou pela história, ou pelos setores, né? E entre em contato com essa pessoa. Hoje o contato vai ser direto, no futuro a gente provavelmente vai fazer um formulário, mas hoje esse contato é direto. Você vai fazer um contato e vai falar, Patrícia, olha, eu vi lá no site do INSEAD a sua biografia e quero fazer uma intro session com você, uma sessão de introdução, né, com você. Essa sessão é uma sessão de 1 hora para a gente se conhecer. Essa sessão não é cobrada, tá? Não gostou da Patrícia. Eu não gostei da Patrícia, não fui com a cara dela, não deu química, quero falar com a Suzana, entendeu? Pode falar com a Suzana, claro que pode falar com a Suzana. O que a gente não gostaria? A gente não gostaria que você falasse com todos, entendeu? Né, então, que você fizesse aí todas as sessões, né, uma sessão de intro com cada um, para daí tomar sua decisão. Então, vai um pouco do bom senso, escolher 2 ou 3, fazer essas intro sessions, e daí decidir com quem você vai fazer o programa, tá? Respondi isso, a pergunta? Respondeu. Posso acrescentar? Pode. Eu acho que eu vou acrescentar, mas eu já vou ir para uma pergunta que está talvez no seu Q&A, Carla, que é uma pergunta assim, eu posso trocar de coach no meio do programa? Você tinha essa pergunta? Não. Me fala. Não? Então tá bom. Pode, tá? Então, assim, você pode, tanto porque eu quero trocar,
tá? É claro que eu preciso fazer aí uma ressalva que tem um custo trocar, no sentido não custo financeiro, mas custo de aprendizado, né? Aquele coach já está com você um par de sessões, então para o outro pegar, talvez demande um pouco, você tenha que dar um pouquinho, um passinho para trás para ir para frente. Tá? Mas pode sim. Agora, o que a gente gostaria de fazer muito é uma complementaridade. Então, às vezes você está fazendo um programa com uma pessoa, tá? Com um coach, e tem um outro coach que pode ser complementar, ou ele pode dar uma outra visão, ou ele conhece mais de um outro mercado, ou de uma outra geografia. Então, por exemplo, se você estiver fazendo um processo de coaching comigo, e você fale, Patrícia, eu quero ir para os Estados Unidos, eu falo assim, então você não quer fazer uma sessão com o Miguel? Ou um par de sessões com o Miguel? Entendeu? Então, eu acho que isso é uma flexibilidade que a gente quer fazer e uma troca que a gente quer fazer, tanto entre nós coaches, para sugerir para os coaches, quanto com o coach ter liberdade de puxar isso e de falar sem ser pessoal, sem hard feelings, tá? Não, e, Patrícia, o que me ocorre aqui, que eu acho que aí é um diferencial também do que a gente está provendo aqui, que a gente está trazendo para vocês perfis inseaders, ou seja, a gente sabe que quando a gente encontra um outro inseader, a gente já sabe até, né, a empatia já se conecta, né? E essa questão de a gente ter essa flexibilização, de vocês conhecerem. Então, eu entendo pela tua resposta, Patrícia, que a gente pode, inclusive, até planejar sessões de coaching mista, com dois. Conforme for, eu gostei do perfil da Patrícia e da Andréa, pô, então porque eu quero versar na parte da Andréa por aqui, e aí então poderia ser feito até um planejamento inicial com dois, né? Eu não teria objeção em testar esse modelo. Tá, coisas para a gente testar aí no futuro. Tá bom. Então vamos avançar, gente. Eu tenho duas perguntas no chat aqui. Eu vou passar a bola para o Gustavo. Estou aqui na ordem tentando cumprir todos. Gustavo, você quer responder a do Alexandre Sabag, por favor? Você está conseguindo ver? Quer que eu leia? Vê aqui. Vocês podem comentar as diferenças entre os diversos tipos de coaching, de carreira, executivo, de vida, etc. Bem, a Patrícia até tratou um pouquinho, né, desse tema no início da resposta dela, mas eu vejo, assim, primeiro nós entendermos que a pessoa é uma só, né, é única, ela não é gavetas, né, então tem a gaveta do que trataria da parte de carreira, da parte, eventualmente, de desenvolvimento profissional, da parte de vida. Então, eu penso que o primeiro ponto da gente deixar claro é que sempre, ainda que com essas distinções, a gente está tratando as pessoas de forma integral, né? Cada um é único e completo. Essa divisão, talvez ela venha muito mais na particularidade, na peculiaridade do que a pessoa está querendo focar ou jogar luz naquele momento, né? Então, por exemplo, o coaching de transição de carreira é nitidamente um coaching, talvez assim, de um momento de vida que a pessoa está passando. Seja para descobrir novas possibilidades ou se encontrar dentro dessas possibilidades, seja para pavimentar um caminho novo que esteja por seguir, seja por se reencontrar diante de uma circunstância profissional a qual ela foi submetida. O coaching executivo está muito mais voltado, assim, realmente para um desenvolvimento de skills ou de habilidades voltado sempre para um olhar interior, né? Para um olhar de autodescoberta, de autoconhecimento e como, então, galgar esses espaços mais baseados sempre nesse olhar interno, né? Que são esses dois coachings, basicamente, o que nós estamos trazendo. O coaching de vida, eu penso que talvez assim, igual você tem um médico generalista, né? É aquele que vai dar um overview, talvez assim, trazer um norte ou buscar algumas respostas conjuntamente com o coach de uma forma mais
ampla e abrangente, e que provavelmente, depois desse coaching de vida, talvez uma especificidade um pouco maior, seja no profissional, seja no executivo, seja desejável, vamos dizer assim. Bom, Gustavo, eu já ia pular para a pergunta do Cláudio, mas vamos na sequência do Paulinho aqui para manter uma ordem cronológica das perguntas. Quem não respondeu ainda? O Milton. Milton, você quer responder a pergunta do Paulinho, por favor? Desculpa, qual é a pergunta do Paulinho? Eu faço. Sou da turma MBA 12D, estou em processo de recolocação de carreira e estou tendo dificuldades no job search. Até contratei um hunter para me ajudar nesse processo, mas acredito que via INSEAD seria muito mais produtivo. Como funcionaria o job search nesse processo de coaching? Eu acho que a pergunta do Paulinho é muito, muito chave. Assim, temos muitos alumni nessa fase de transição de carreira, nesse momento. A gente sabe que a economia está... Então, assim, eu queria realmente que você só... Eu vou até dar a palavra para o Milton, e mais quem quiser acrescentar, por favor, porque eu acho que a gente tem que estressar bem essa resposta, tá? Ou seja, o quão o coach, o que a Patrícia tinha colocado antes, ele consegue ajudar na recolocação, iria além do job search, mas a questão da recolocação do coach. Não sei se vocês viram que eu não coloquei o career na minha atuação, não é? Eu sou executivo, exclusivamente executivo. Uhum. Então, aqui tem gente que sabe falar muito, responder muito melhor essa pergunta que eu. Tá bom, então vamos mudar. Quem gostaria de responder? Eu posso simplesmente lhe tratar uma experiência pessoal, porque dificilmente você chegar a uma certa idade e não ter tido o processo de desesperadamente buscar algo, né? Eu estava na Espanha e busquei, não é que busquei, a empresa me ofereceu o outplacement, que era assim, não era coaching, mas era parecido. E foi uma experiência muito, muito, muito positiva. Eu acho que, como somos todos aqui ENSEAD, esta coisa comum, né, experiência lá da ENSEAD, facilita muito. Então, os meus colegas que sim fazem career coaching, eu acho que eles estão muito bem qualificados. Uhum. Suzana, você quer responder? E daí, depois que você responder, o Dali entra para falar um pouquinho mais? Suzana, soma aí, porque eu vejo até que você agora fala como é que funciona o Headhunter, né? Então, isso também é uma pergunta que a gente pode somar nessa daí. Daí a Suzana fala e o Dali fala da plataforma, que a plataforma é bem específica para esse pedaço. Assim, legal. Vamos debater esse tema aí. Então, tá bom, gente. O que eu faço muito com os meus clientes que estão em busca de recolocação é ajudar a pensar e dividir a minha experiência como headhunter. Então, eu tenho, por exemplo, assistido muitos webinars sobre LinkedIn. E eu ouço muita coisa, os recrutadores façam isso, os recrutadores fazem aquilo. Muita coisa ali eu concordo, muita coisa eu não concordo. E eu acho que eu tenho a legitimidade por ter feito isso por quase 10 anos em vários países. Então, o que eu faço na busca de um job search é, primeiro, ajudar a pessoa a pensar o que é que você quer, qual o direcionamento, qual vai ser a estratégia. Eventualmente, arrumar o currículo para ficar mais atrativo para o mercado e deixar claro que você tem que fazer um currículo para cada posição que você aplica. Como chegar nas empresas, quais as empresas que você tem interesse, tentar ampliar um pouquinho até o espectro e provocar muito a reflexão. Eventualmente, eu aplico algum assessment. No meu caso, eu tenho o MBTI e tenho o Hogan, para a pessoa se conhecer melhor também. Mas sempre com esse objetivo. Então, é fazer a pessoa pensar, e a pessoa que trabalha muito. Eu sempre falo que o currículo é da pessoa, não sou eu que vou defender o currículo, então a pessoa tem que estar satisfeita com aquilo. E depois eu ajudo a montar estratégias para chegar nas empresas e nos headhunters também. Eu divido um pouco a minha experiência de como pensa um headhunter e assim... Headhunter é a mesma coisa no Brasil, na Inglaterra, na França, muito pouca diferença, pela minha experiência. E ajuda a pessoa nessa busca, mas o que é claro é dizer, é ajudar a pensar e a pessoa tem que trabalhar. Assim, buscar trabalho já é um trabalho em tempo integral, eu sempre digo isso. Se a pessoa não quiser trabalhar, contratar alguém para arrumar emprego para mim, acho que não existe. Se alguém te promete isso,
está mentindo. Nenhum coach, ninguém vai te fazer, vai te garantir que vai encontrar alguma coisa. Ok, obrigada, Suzana. Ô, Dali, fala um pouco então da plataforma, como é que ajuda? Eu vou falar da plataforma e também de alguém que fez o processo. E isso é muito importante. Acho que agora que nós estamos esperando mudar de carreira 5, 7 vezes nas nossas vidas, e já não conhecemos 50% dos trabalhos que nós vamos encontrar em 2030, acho que devemos entender que esse processo de recolocação agora é um processo de desenvolvimento pessoal muito importante. E isso vai ser uma ferramenta para também para a nossa carreira no futuro. Então, todo esse processo de revisitar a carreira, de self-awareness, isso é muito importante. E isso depois vai conduzir a muitas coisas. E o processo é no longo prazo. Você vai se conhecer, vai ser muito difícil, você vai ter que fazer um projeto que é muito focado, e isso é muito importante, e vai acrescentar a confiança em você e como se apresentar. E depois vai se preparar, vai fazer o targeting das suas empresas, e você vai aprender a se apresentar em 3 minutos, 30 segundos, 5 minutos, como fazer o networking, fazer o CV, tudo isso. E isso, pouco a pouco, vai acrescentar a confiança de você. E só nesse caso, você pode contratar alguém para buscar trabalho para você. Mas já tem que ser muito claro em você, quem é você, o que você quer aprender. É isso que a plataforma vai ajudar você, como esse processo que é bem estruturado, que nós trabalhamos como uma empresa de coaching. Então, você vai passo a passo aprender tudo isso. E depois, não tem segredos. A busca de trabalho hoje, e isso é uma estatística mundial, 70% a 50% dos trabalhos se buscam pelo networking. 15% no Headhunters e 10% no LinkedIn. Se você vai buscar um anúncio hoje no LinkedIn, amanhã vai ter 1000 pessoas que vão responder. Então, você já tem essa concorrência. E como o networking é o Blue Ocean Strategy, e o LinkedIn, e o Headhunters, e o Red Ocean. Então, o mais que você vai fazer networking, o melhor é. E isso, nenhum vai ajudar você. E se você quer contratar alguém para fazer isso existe em muitos países, mas tem que ser muito claro sobre os objetivos, o trabalho. Isso é você que tem que fazer. Nenhum vai buscar para você ou vai inventar para você uma empresa. E essas pessoas vão dizer a você, você fez marketing em Coca-Cola no Brasil, eu vou buscar para você marketing no Brasil com Pepsi-Cola ou com Guaraná, ou com uma empresa de Guaraná, ou não sei o quê. Então, acho que a nossa proposta é realmente de oferecer a vocês esse processo de envolvimento pessoal e dar a você mais controle sobre a sua busca de trabalho. Nós encontramos muitas pessoas que buscam trabalho. Acho que o que nós encontramos é que nos 3 primeiros meses temos essa ansiedade financeira de perder o seu trabalho, tudo isso. Então, você vai tentar fazer muitas coisas, mas na verdade, você não vai mudar. Então, e isso vai gerar também muita ansiedade. Então, você vai perceber que está fazendo muitas coisas, até enviar 1000 CVs ou não sei o quê, mas, na verdade, você não está mudando na boa direção, você está ficando parado. Joia, muito bom, Dali. Tem uma pergunta aqui que está bem curtinha. Eu acho que eu posso voltar ao Milton, mas a gente pode dividir. Eu não sei se tem diferenciação para os tipos de coaching que a gente está falando aqui, né? Quantas sessões em média para um programa ou isso é alinhado no início? Não tem uma resposta só, né? Eu tive processos de 2, 3 sessões e deixar uma pessoa satisfeita com o que ele encontrou nas conversas e o executivo, normalmente, quando se fala de habilidades concretas, né?
Nossa, cada vez que alguém entra no meu escritório, eu estouro de raiva. Controle emocional. Isso são habilidades, é comportamental. Então, são mais demorados. Aí, 8, 10 sessões é bastante comum. Ou melhorar meu pensamento estratégico, né? Que é o típico de habilidades, é o típico do executivo, né? Do coaching executivo. Uma pessoa se dá conta ou foi chamado a atenção pela organização ou diretamente pelo chefe, olha, cara, você é genial, mas deveria melhorar um pouco isto. E se ele resolve trabalhar nisso, são trabalhos mais demorados, porque, claro, sabemos todos que o comportamento você não muda como um clique, né? Imagina, eu até agora estou fumando, né? Não consegui mudar meu comportamento. Mas, se, por exemplo, são dilemas, tanto de ordem pessoal ou de ordem profissional, eu não sei se eu faço A ou B. Aí, 1, 2, 3 conversas com uma pessoa de fora que ajuda na reflexão pode já dar à luz, né? Puta que pariu, vou fazer assim, pronto. E acabou. Então, o coach normalmente também não está interessado em esticar o processo, né? Se o cliente chegou a uma conclusão e vai fazer isto, tudo bem, parabéns, vai, vamos que vamos. Mas, repito, o comportamental é mais demorado porque, enfim, somos todos pessoas de hábito, né? E o hábito se forma lentamente e depois também para mudar é lentamente de novo, né? Entendi. Posso complementar, Carla? Tá, eu ia até já jogar a bola para outro, para ter um complemento aí de outra ótica. Então, eu peguei aqui o número de 8 a 10, mas pode variar conforme uma demanda, até com sessões mais curtas, né? Então, comenta, Patrícia. Isso. Então, é isso que a Carla falou. A gente geralmente tem aí, então, como número médio de 8 a 10 sessões. Geralmente, o coaching executivo, como o Milton falou, ele tende a ser mais longo e precisar de mais sessões. Então, indo aí para as 10 ou até 12, que também é uma prática de mercado. O coaching de carreira, ele tende no tempo, entendeu? No número de meses, a poder ser mais curto também do que o coaching executivo, porque a gente está falando no coaching executivo numa mudança comportamental, e como o Milton falou, mudança comportamental não acontece do dia para a noite. Então, a gente quer acompanhar aquele profissional por mais tempo. No coaching de carreira, às vezes a gente tem uma pressão maior, o executivo quer se recolocar mais rápido, então esse tempo ele pode ser reduzido, então você faz mais sessões em menos tempo, né, também. O que eu acho que assim a gente fala de número de sessões, tem que tomar um pouco de cuidado com a expectativa. Então, se a pessoa acha que vai fazer 2 sessões e vai resolver, depende da questão, né? Ela não vai resolver, né? Então, precisa tomar um pouco de cuidado. Então, até no nosso guideline aqui, no nosso padrão, a gente fala, olha, gente, vamos geralmente façam 6 sessões, um pouco de best practice, sabe? Agora, se a pessoa tem uma pergunta pontual, ou uma questão pontual, como o Milton falou, a gente não tem problema nenhum em abrir uma sessão, fazer tipo uma sessão ou 2 sessões, como se fosse um Q&A, assim, então, sabe, um career Q&A, então eu preciso resolver isso, recebi uma oferta. Tem uma entrevista-chave, eu quero uma ajuda pontual. Isso, ou recebi uma oferta, o que eu faço? Ou tenho 2 ofertas, o que eu faço? Coisas pontuais, assim, também a gente pode resolver, a gente pode ajudar, né? Mas aí é pontual, não é um programa, né, de coaching. Tá, bacana. O nosso tempo está acabando, gente, eu tô aqui... Como eu falei para vocês, a gente pode estender um pouco o tempo aqui dos coaches para esclarecer se tiver mais pergunta, tá? Então, eu não estou vendo nenhuma pergunta escrita, nem aqui... Carla, oi. Se eu puder complementar, só falar um pouquinho sobre Career e Leadership Coaching. Tá, então espera um pouco que eu tenho uma pergunta para você. Aí eu te pergunto, você complementa e responde minha pergunta. Tá bom. Alguém tem pergunta para eu... Senão eu lanço a minha. Só acho que a Maria tem. A Maria tem uma. Tá bom. Então você complementa, tá, Miguel? Tá, eu faço a Maria, depois eu volto com a minha. Legal. Oi, Maria. Não estou te ouvindo.
Ela mandou aqui, ó, escrito. Ela mandou. Tá, complemento, faz o teu complemento que você queria fazer da pergunta anterior e depois eu lanço a pergunta aqui. O AMP, o programa proposto abrange os auxílios executivos em transição, que é a minha... eu acho que tem até o ponto que eu ia fazer. Existe uma junção dos dois elementos de desenvolvimento de liderança e carreira. Às vezes a gente pensa como career coaching só em recolocação, né? Mas, na verdade, existe um espaço muito grande para pensar o desenvolvimento de carreira, inclusive no ambiente que você está, né? Então, quer dizer, um dos papéis principais do coaching é apoiar o coachee, o cliente, a pensar esse processo, né? Quer dizer, por que caminhos eu quero buscar? Eu quero ser um gerente geral? Eu quero chegar à presidência de empresa? E uma vez você definindo esses caminhos, aí passam, como o Milton falou, Gustavo, você através de alguns assessments, você pode identificar esses gaps em skills de liderança que precisam ser trabalhados. Mas eu acho que carreira não é só limitado à transição. Existe muito para fazer. Eu acho que alguns clientes se beneficiam muito desse processo de pensar a carreira como um todo, não só, inclusive no ambiente onde eles já estão. Esse é o comentário que eu ia fazer. Respondi, Maria? Legal. Concordo plenamente. Deixa eu então lançar uma minha pergunta. Eu ia lançar para o Miguel, mas como o Miguel acabou de falar, eu vou abrir aqui. Desculpa. Eu queria falar um pouquinho assim, e aqueles insiders que estão por aí pelo mundo e que querem fazer transições de geografia? Quais de vocês aí apoiariam mais? A gente tem a questão dos que estão lá e cá. Como é que vocês responderiam a pergunta? Não sei se o Miguel ou a Suzana, ou até chamando a Andrea, que está mais caladinha aí, se quiser falar também. Como é que aí vamos dizer assim, né? Coach de mudança geográfica. Olha, eu posso falar da minha experiência. Eu pulei de continente com 60 anos, né? Eu vim da Europa para o Brasil, zero. Minha família é carioca, lá eu perdi todo o contato e comecei em São Paulo, que já tenho 8 anos aqui e estou feliz, mas eu comecei literalmente de zero. E o Dali é outro também que está nesse processo aí, né, lá, Dali? Eu acho que nem sei onde é que o Dali mora, mas tudo bem. Eu, inclusive, em 2015, queria fazer estratégia, consultoria de estratégia. Trabalhei para a McKinsey e o BCG. Estava em Paris. Não podia, porque o mercado francês é muito fechado, tem que fazer a HEC ou Polytechnique. E eu fui em Londres. Então, tem muitas táticas, e inclusive nós temos a chance de ter a rede da INSEAD, que é muito apoiador. Eu vi ali, o segredo é networking. Chamei um amigo que trabalha para a McKinsey, da minha turma, depois falei como um primeiro partner, o segundo, e assim rolou e foi aceitado. Mas o coach, ele faz esse tipo também de direcionamento? Ele também consegue, de uma maneira prática, ajudar, estabelecer contatos, trazer perspectivas de mercado local? Voltamos, Carla, a que eu usei antes, né? A direção, a reflexão assistida. Exatamente. Porque não é mais que isto, não é mais que isto. A resposta está dentro de você, mas às vezes a resposta não sai, não quer sair. Então, uma pessoa com boa vontade, fazendo as perguntas e provocando a reflexão, ele vai ajudar você a encontrar respostas. O coach nunca tem respostas, no meu ponto de vista, não tem. Mas ele pode ajudar nessa reflexão. Como dizem minhas filhas, você só passa uma lição de casa, né? Exatamente. Não, mas isso, Carla, é muito importante. Eu sempre falo, não adianta você ter coach e encontrar todo dia, porque não adianta. O coach ele vai te passar sempre um dever de casa para você fazer, e é sempre um trabalho de reflexão. Então, a reflexão pode ser, eu sou CFO, quero virar marketing. Eu quero só mudar de empresa. Ou eu não sei o que eu quero, me ajuda a pensar. Eu quero mudar do Brasil para a França ou para os Estados Unidos. Faz parte do processo. Vai ter gente que se sente mais à vontade em alguns setores, em alguns países, em algumas áreas, e outros não. E coach, ele não deixa de ser, na minha visão, um pouco de terapeuta. Tem que bater o santo. Às vezes,
Eu ligo para alguém e foi o que a Patrícia falou. Não falei com a Suzana, mas não gostei. Ela fala muito baiano, não dá para mim. Verdade, Ok, gente, faz parte. Não conseguimos agradar a todos. somos chatos profissionais, né? Então, e é muito que também a pessoa se sente confortável, tanto o coach quanto o coaching fazer. Se alguém vier para mim e me pedir alguma coisa que eu não me senti confortável, eu vou dizer, ó, acho que eu não sou a melhor pessoa para te ajudar, é melhor você procurar algum outro. Sim. Bacana. Eu posso complementar? Fala, Andréa. Depois Então, eu acho que a gente faz essa distinção entre coaching executivo e coaching de carreira, tem uma necessidade de recolocação premente, mas quando você faz o coaching como um grande guarda-chuva, ele é um processo onde o coach tem um aprendizado de gerir a sua própria carreira. Eu acho que é a grande saída, não é, de um processo desse, esse é o grande resultado, essa grande entrega. E vai navegando muito por aí. Tem processos de coaching que você começa no coaching executivo, mais de mudança de comportamento, mas não tem como não falar da carreira, não é? A carreira é a nossa identidade, não é? Então, é vida pessoal, vida profissional e a expressão da minha identidade. Então, quando a gente está num processo de coaching, a gente precisa fazer essa amplificação. Talvez o coaching de carreira, aqui especificamente do trabalho do INSEAD, tem muito a ver para essa demanda mais de curto prazo de recolocação. E aí, quando você fala em recolocação internacional, na minha experiência de coaches que eu acompanhei, que fez esse processo de transição de carreira para o mundo internacional, é o que a gente já falou, é networking também, não é diferente, não é? Assim, não é a gente que vai, a gente pode até apresentar uma pessoa ou outra, mas as pessoas que eu tenho acompanhado, acompanho até hoje, que estão aí pelo mundo fazendo as suas carreiras, é muito mais do projeto dela pessoal, e ela ir conectando esse networking e fazendo acontecer com os nossos deveres de casa, obviamente, né? O dever de casa ajuda bastante. Tá? Muito bom. Acho, Carla, desculpe se posso complementar. Continua. Acho sempre o mais importante é ter um projeto muito claro. Porque o projeto claro vai ser o determinante da energia que você vai fazer para mudar as montanhas. Se você vai dizer, eu quero ir ao Brasil fazer o marketing ou finança, isso não vai rolar. Se você tem um foco muito importante, você vai poder ter essa energia para fazer tudo. E depois, acho que o coach, e isso é importante, o coach que nós temos hoje, eles também têm um conhecimento do mercado brasileiro, do que funciona, do que não funciona. E eles podem dar a informação para você poder decidir. E eles também conhecem o Headhunters, as práticas do mercado. Então, eles vão poder, acho, direcionar você ou ajudar você a realmente focar a sua energia nas hipóteses que funcionam mais no mercado. Muito bem, a conhecimento do mercado é muito importante. Gente, olha, eu não estou vendo pergunta, vou dar mais aí para vocês levantarem a mão. Como a gente falou, a gente está um pouquinho flexível no tempo, mas se não tiver pergunta, a gente pode encerrar, ou eu vou fazer as perguntas, porque eu gosto de perguntar, então eu vou ocupar esses coaches que estão aqui enquanto tiver, mas eu quero dar espaço para vocês perguntarem. Alguém quer perguntar? Senão eu vou lançar mais uma. E aí fiquem à vontade também aqueles que tiverem já questão de tempo, precisarem ir. A gente já cumpriu aí o nosso horário agendado, mas também fiquem à vontade de ficar um pouquinho mais. Eu vou perguntar, tá? Se aparecer alguma aqui... Vai lá, Alexandre. Deixa eu fazer uma pergunta. Estou com preguiça de escrever aqui no celular, está pequena a letra. Vai. Só um exemplo que eu queria... Assim, a gente que trabalha em executivos acaba, às vezes, né, acompanhando a carreira de algumas pessoas e até, de alguma maneira, servindo como coach informalmente. Né? Eu, particularmente, tenho formação também, mas nunca usei isso de uma maneira, né, a oferecer esse tipo de serviço. E em alguns momentos, a gente se depara com situações em que a pessoa vem para buscar um serviço de coaching e não é exatamente aquilo que ela precisa, né? Em outros momentos, é exatamente um serviço de coaching que a gente pode oferecer, dado a situação, o contexto daquele profissional. Gostaria de vocês, aí, com toda a experiência que tem, a formação vasta também,
que vocês dessem assim, um exemplo daquilo que vocês... Chega alguém para conversar com vocês falando, não, isso aqui eu não vou poder servir, né? Isso aqui é algo que não entra dentro do coaching. Você vai procurar, sei lá, um terapeuta, vai procurar algum outro tipo de serviço, mas não coaching, né? E aquilo que realmente é. Não sei se... porque às vezes eu me deparo com executivos que estão buscando ajuda e eu direciono para um outro coach e eu assim, tenho um feedback de volta dizendo que a pessoa precisa de outra coisa. Eu queria saber que experiências você tem com dizer, olha, isso não é da alçada de um coach. E por que as pessoas se confundem tanto com esse tipo de serviço? Nossa, isso é uma conversa de 1 hora a mais, Alexandre. Sim, mas é que é uma coisa muito recorrente, viu, Milton? De alguma maneira, não sei se é para vocês, chega a isso, mas para a gente... Tem aqui que nas boas formações de coaching se fala bastante, dizemos, a linha entre psicologia, terapeuta, né? Temas patológicos, temas de realmente grande desordem psicológico, porque o coach não está preparado para isto, ele não tem a formação para isto, então isso está claro. Mas é uma coisa que, na minha experiência, acontece muito pouco. Então, o que fica, que tem ainda mais, se a pessoa busca conhecimento, né, como é que eu faço para tal e tal, o coach também não é adequado. Sendo conhecimento teórico ou habilidades concretas, esta pessoa deveria buscar um consultor, um treinador, como eu me apresento na primeira vez, né? O que eu falo, o que eu não falo. Não, isso busca um especialista em isto, né? Então, esses casos são claros. Mas se a pessoa está disposto a ser ajudado em a busca dentro de si mesmo da resposta, porque ele tem uma intuição que sim, ele vai conseguir desenterrar esta coisa que tem lá, o coach é o adequado, mas eu não defendo que o coach é para tudo, não. Tem muitas formas de ajudar outros e o coaching é uma, tem outras, né? Eu vou acrescentar, Milton. Posso? Depois eu queria acrescentar também. Eu ia te puxar, Andréia. Eu já ia te puxar, porque eu vou falar uma parte que não, você tem que puxar outra. Seguinte, eu vou dar um exemplo que o Milton até meio que esbarrou nele, eu vou dar um exemplo atual que eu tive com um coach. Num processo seletivo internacional, um processo seletivo desses com várias etapas de entrevistas, às vezes até no mesmo dia, 30 minutos com o VP comercial, 30 minutos com um par, 30 minutos com um subordinado e assim vai, com uma agenda muito forte de entrevista e entrevistas todas em inglês, né? Ele veio com essa demanda de preparação. Então, aquilo que a gente fala, que às vezes a demanda é bem específica, nesse caso a demanda era bem específica, era preparar para esse processo seletivo e acompanhar este processo seletivo. E o que aconteceu depois da minha avaliação foi o seguinte, falar, olha, eu consigo te ajudar numa parte desse problema, né? Na outra parte, provavelmente eu não vou conseguir te ajudar e não sei se você vai ter tempo hábil de conseguir ajuda para isso ou de conseguir corrigir isso. Então, uma das coisas era inglês, o executivo não falava inglês, a proficiência de inglês estava, ao meu ver, aquém da posição que ele estava pleiteando, tá? E isso não é uma coisa que você corrige da noite para o dia, tá? Então, tem essa questão do inglês, e a outra tinha uma questão de comunicação. Ele tinha uma questão de comunicação que talvez... Sim, e depois a gente optou por eles trabalhar com um especialista em comunicação. Então, no momento que a gente resolveu trabalhar junto, a gente deu o foco no conteúdo, né? Quando eu vou responder uma pergunta sobre liderança de equipe, qual que é o meu melhor exemplo, como que é a melhor forma de responder essa pergunta, mas não do ponto de vista de comunicação. E depois a gente recomendou um profissional de comunicação para ele trabalhar e uma escola de inglês, né?
tá? E eu queria que a Andréa respondesse essa questão da terapia com o coaching, essa linha, o que é terapia e o que é coaching, que eu acho que é a melhor pessoa para responder isso. Tá joia. Obrigada, Patrícia. O coaching, ele não é terapia, mas ele é terapêutico. E na linha que a gente trabalha no INSEAD, meus colegas vão acrescentar, a gente faz uma diplomação de psicologia organizacional clínica. Então, a gente estuda a psicodinâmica do ser humano. Essa é uma dimensão extremamente importante, porque a gente está ali e tem uma série de conteúdos que a gente vai trabalhar no coaching e tem conteúdos que a gente não vai trabalhar. Então, essa diferença, o coach ele tem que ter muita capacidade de entender que ele está ali no papel profissional. Mas, lógico que o papel profissional ele tem uma série de questões anteriores, né? A gente tem eu gosto também muito de metáfora, a gente trabalha muito com a metáfora do iceberg, não é? Então, embaixo daquela pontinha que aparece de gelo, tem um mundo, não é? Tem um mundo consciente, um mundo inconsciente, e a gente é capaz de ir junto com as pessoas e entender essa dinâmica mais interna do indivíduo, a ponto de, em situações, eu já vivi desde pessoas que me procuraram no início de um processo de coach ou no meio de um processo de coach, onde é necessário e é importante, é ético da nossa parte uma indicação. Tem um executivo que está com burnout, ele precisa encontrar um psiquiatra. Tem um executivo ou uma executiva que a gente percebe que a questão emocional ela é muito mais profunda e a gente tem um limite de trabalhar a inteligência emocional onde só terapia. Assim, eu tenho vários casos de que eu trabalhei coaching executivo e no final as pessoas chegaram à conclusão que é o melhor dos mundos, independente da minha recomendação, de fazerem um processo terapêutico também. Então, a gente tem que saber muito bem esse limiar. Eu sou psicóloga, eu também faço trabalhos em terapia e eu sei que tem que ter esse limiar, de fato, do que é e do que não é. E é isso que os meus colegas trouxeram. Quando se vem a demanda, a gente vai desdobrando a demanda. Então, às vezes, é uma demanda de mudança profissional, de uma mudança de carreira, que vai se desdobrando, porque nós temos uma complexidade muito grande como seres humanos. Né? E o trabalho que a gente faz no INSEAD, a gente é muito preparado para isso, é de fazer essa leitura psicodinâmica sistêmica, para, inclusive, dentro da nossa ética, a gente poder ir direcionando o que a gente faz e o que a gente não faz. Não sei se eu respondi a pergunta, acho que era Alexandre, né, que tinha perguntado, mas eu acho que isso é muito importante e a gente trabalha bastante esse aspecto porque as coisas têm limites e possibilidades, tá? Não, muito bom, porque realmente assim, a pergunta do Alexandre foi bastante, né, desafiadora, porque sim. para ver que é o que você comentou, essa questão de desdobramento, realmente. E é o que eu acho que o Gustavo já comentado antes, que é o médico generalista que depois vai direcionando os diversos tratamentos, né? Exato. Você quer comentar também, Miguel? Não, eu ia comentar que eu acho que a importância eu acho que o trabalho que foi feito aqui, de buscar coaches que tenham uma formação profissional, que permitam esse diagnóstico, né? Para que cada um de nós possa identificar se é um caso para você levar para um outro. Até isso faz parte do processo de formação de um coach profissional. Tentar identificar o que ele precisa, se ele precisa de um consultor de comunicação, ou se ele precisa de um terapeuta, ou, eventualmente, se você se considerar que tem uma formação para ir um pouquinho abaixo do iceberg, você também pode ir, que é o caso da formação, por exemplo, que o INSEAD provê para a gente em alguns ambientes. Então, essa distinção acho que é extremamente importante e diferencia um mundo de coaches que estão aí fora. Quer dizer, hoje a gente vê uma enormidade de coaches e eu acho que o INSEAD tem aí o privilégio de poder contar com um grupo aí extremamente profissional, capacitado, certificado, que pode oferecer um serviço de extrema qualidade. Joia, muito bom. Gente, como é que estamos aí das perguntas? Temos aí uns 10 minutinhos que poderiam ser desdobrados. Faço mais perguntas? Como é que vocês querem também? Ou querem encerrar por aqui? Manda bala, Carla. Eu acho que eu vou fazer um último round, daí a gente termina às 8 em ponto, tá? Porque eu acho que as pessoas também já estão saindo aí, mas tem uns aqui que estão ainda seguindo firme com a gente, então vamos... E eu tô super interessada, tá? Eu aqui também sou alumni e aprendo muito nesses webinars, sem dúvida. Assim, uma pergunta um pouquinho mais de hoje, né? O mercado, né? Então a gente tem percebido
essa crise toda, as pessoas muito se movimentando nos momentos de transição de carreira, nessas questões, ou partir para o empreendedorismo, ou ir para o mundo das startups, ou seja, são grandes transições de carreira que a gente vê também, até muita gente nesses dilemas, né? Trabalhei muitos anos no mundo corporativo, quero ir para o empreender, e assim. Eu vou aproveitar, então, uma última pergunta, e aí eu acho que, se cada um for breve, cada um fala um pouquinho. Como é que vocês estão vendo esse dinamismo, então, de partir de grandes transições, né? Para o mundo empreendedor, ou para o mundo do anjo? Não, saio do executivo, viro anjo, ou vou para um conselho. Essas transições mais comuns que a gente tem vivenciado. E, sei lá, que vocês compartilhem aí um pouquinho e já deem a sua tchauzinho aí na resposta. Tá bom? Então, eu vou fazer aí o round, então, de fechamento na sequência da ordem alfabética, a inversa, tá, Andrea? Não brigue comigo. Então, eu vou começar com a Suzana. Fala aí, Suzana. Está em mute, Suzana. Desculpa. Eu acho que esse processo faz parte da reflexão. Então, a reflexão, ela inclui se a pessoa quer continuar no mundo corporativo, não quer. Então, é aquela coisa da gente até tentar fazer um diagnóstico do perfil da pessoa, ver os ambientes onde ela se sente bem, um pouco da personalidade, quais os objetivos de carreira, o momento de vida, aquela coisa, eu estou 30 anos trabalhando em empresa, cansei desse teatro corporativo, quero tocar o meu negócio. Então, tudo isso pode ajudar, sempre dependendo dos objetivos da pessoa e da situação da pessoa, é a minha visão. Obrigada, gente, por todo mundo que participou aqui. É um prazer estar aqui. Sou eu? Patrícia. Eu gosto muito de um approach para a carreira, que é a gente pensar na carreira em portfólio. Então, a gente antigamente pensava muito na carreira de uma forma linear, né? Então, eu faço isso, depois eu faço aquilo, inclusive a terminologia que se usava era primeira carreira, segunda carreira, terceira carreira. E hoje a gente já pensa a carreira de uma maneira mais paralela, né? E eu gosto de usar esse termo de portfólio, porque esse portfólio ele está para a tua vida, né? Então, pode ser que você tenha uma carreira, uma identidade que hoje é primária, mas você tem outras no teu portfólio, como se fosse uma carteira de investimento, né? Onde eu brinco que a gente não deveria fazer a regra, o erro número 1 da gestão de portfólio, que é colocar todas as nossas fichas num lugar só, né? Então, na carreira portfólio, claro que a gente pode optar por ter uma carreira, uma identidade primária, mas existem inúmeras outras atividades, né, que podem estar acontecendo em paralelo, né, como se fossem vários tipos de investimento que você está fazendo. E às vezes você sai de ações, porque o mercado está ruim, então você sai de ações e deixa aquela posição dormente, né? Mas ela está ali, ela pode voltar a existir. Então, se a gente pensa a carreira como um portfólio, ela dá uma fluidez muito maior na hora que você ou precisar ou decidir fazer uma transição de carreira. Tá? Então, acho que cada vez também essas transições e transições mais difíceis, se a gente puder dizer assim, estão mais comuns e mais aceitas também. Tá? E, gente, muito obrigada para todo mundo. Foi um prazer ter todos vocês e achei o evento maravilhoso. Joia. Vamos pular o Milton, não é isso? Vamos lá, rapidinho. O Milton aí faz teu fechamento também. Olha, eu faço minhas as palavras da Patrícia, né? Inclusive temos um professor brasileiro na INSEAD que veio defender esse tema aqui em São Paulo, e é flexível, né? Eu sou um pouco coach, muito executivo, depois eu posso ser somente coach e nada de executivo, e etc. Mas eu queria acrescentar uma distinção que eu acho que é relevante na conversa que temos aqui, que eu li muito tempo atrás e muito tempo duvidei da relevância, e agora eu estou muito, muito convencido que é muito relevante, especialmente se você fala de carreira e muitas decisões nossas,
A distinção é entre eu quero isto porque me atrai, é o efeito imã, ou eu quero isto porque eu quero fugir. Então, eu não gosto da minha mulher, eu quero uma outra. Isto é uma lógica de fugida, né? Eu quero sair daqui, quero para o outro. Mas eu posso também pensar, nossa, ajudar outros é muito melhor que somente ganhar dinheiro. Então, isso é, dizemos, o imã, né? Eu quero ir para lá. E muitas vezes, os nossos clientes não têm muito clareza sobre que realmente por que eles querem isto, né? E se nós podemos ajudar e esclarecer a motivação, se é fugida ou atração, talvez tenha opções. Eu não quero fugir, não. Eu me sinto atraído por isto. E para conseguir isto, você tem outras opções? Eu quero ser rico. Por que eu quero ser rico? Para ser independente. O propósito, para né? Bom, é mais operativo, eu diria, né? Eu quero ser milionário, mas para quê? Para não depender de ninguém. Escuta aí, cara, se você reduz as suas despesas e quase vive de ar, você não estaria livre? É verdade, boa ideia, entende? Eu não digo que nós temos a resposta, mas é esse processo da reflexão e esclarecer por que o outro quer isto, né? Porque às vezes são alternativas. Joia. Vamos avançar que eu quero não passar muito do tempo, eu quero dar voz para todos para a gente fazer um fechamento, tá? Miguel, por favor, não precisa mais responder a pergunta, mas a sua mensagem final aí do que você gostaria de passar. Eu acho que eu vou aproveitar para me conectar aí com o pessoal que atendeu aí o curso do INSEAD. Lembra do Roger? O Roger agora está facilitando um curso lá no MIT. Outro dia tivemos a oportunidade de estar com ele aí num workshop, que me impressionou bastante e me conectou bastante com o mundo de coaching, que é um workshop que fala que as perguntas são as respostas, né? Eu acho que aí parte da função do coaching, Questions are the Answers, é o nome do workshop no MIT, e uma das funções principais do coaching é fazer boas perguntas, né? Perguntas que convidem você a fazer uma reflexão, independente do momento de vida que você tiver, seja profissional, liderança, carreira. E eu acho que as pessoas que podem utilizar um serviço como esse é uma experiência única de criar um ambiente seguro, onde você possa reflexionar e ter perguntas para pensar diferente a sua vida nos próximos anos. Obrigado por estar aqui e um prazer fazer parte dessa comunidade. Obrigada, Miguel. Gustavo? Tentando complementar aí um pouco tudo o que foi dito, só me chama a atenção assim que, de toda maneira, essa jornada que envolve, né, o coach com o coachee, ela, de alguma forma, ela é desconfortável e difícil para o coachee, porque um trabalho de coach você vai lidar com verdades e normalmente essas verdades são inconvenientes, porque você vai tratar da sua vulnerabilidade, né? E a gente enfrentar aí a própria vulnerabilidade é sempre desconfortável. Então, embora o trabalho, né, de coach tenha sido cada vez mais difundido e talvez esses tabus há tempos já vêm sendo quebrados, mas para muitos ainda é talvez assim um passo difícil de ser dado, porque sabe-se que é um passo onde a pessoa vai ter que se olhar no espelho e o que ela vai enxergar ao olhar no espelho, de alguma forma, é a própria vulnerabilidade, né? Então, penso que esse trabalho aqui, quer dizer, oferecer isso num ambiente seguro, que é o ambiente de Alumni, eu acho que é muito bom, sabe? Vendo para o lado do coach, de repente, que está tendo a primeira experiência com o trabalho de coach. Muito bom, joia. Vou pular para a Andrea e aí o Ali termina, tá bom? Vou ser breve, Carla. Nós somos o resultado das nossas escolhas. Essa não é uma frase minha, é de um psicólogo que já passou dessa para melhor há um tempo atrás, é o William Schultz. Então, que a gente faça escolhas conscientes,
não é? Sejam elas de carreira, sejam elas de vida, e o coach, ele de fato pode ajudar a ampliar essa percepção, esse autoconhecimento que todos os meus colegas falaram. Então, eu desejo sempre boas escolhas para todos nós. Maravilha. E obrigada aí por a gente estar participando desse encontro. Ótimo, muito bom. Dali, aí você termina rapidinho, falando. Rapidinho. Só para voltar a esse conceito de transição para empreendedor ou startup do que você falou, e acho que isso é válido para tudo. O mais importante é que na plataforma nós oferecemos esse processo que vai ajudar você a fazer essas escolhas, como o Career Anchor, qual é o meu tipo de trabalho, qual é o ambiente de trabalho. E acho que é muito importante também é o valor adicional dos coaches, que eles vão fazer as perguntas boas. Você quer ser empreendedor, você sabe que é muito difícil, que você sabe que você vai viver sem dinheiro humano, não sei o quê. Eu comparo algumas vezes a minha nova vida, a vida da minha esposa que trabalha aqui em Brasília. Se ela tem um problema, ela vai ligar para, não sei, Deloitte ou McKinsey ou BCG, e eles vão ajudar a resolver o problema. Eu sou empreendedor, algumas vezes para comprar uma caneta eu estou pensando se tenho dinheiro ou não. Então, a vida mudou completamente, é completamente diferente. Eu acho que os coaches eles vão ajudar vocês realmente a realizar o que significa o projeto na vida de vocês. Ótimo. Para concluir, Feliz Natal a todos e muito obrigado para tudo. Maravilha. Obrigada, gente. Que bom que a gente conseguiu, então, cobrir aí, olha, no tempo. Estamos cravados aí às 8. Passou um minutinho aqui agora. Mas foi muito bom, tá? Aprendi muito e eu tenho certeza que foi bastante elucidativo. E deixar claro para todo mundo aqui que as informações vão estar gravadas, vão estar no site. E os coaches estarão lá para marcar as intro sessions, tirar as outras dúvidas que podem vir, tá bom? Feliz Natal a todos, realmente. E quizás ao ano que vem é o nosso primeiro evento presencial. Oxalá, hein? Chega desse Todo webinar. mundo quer ganhar vacina de presente agora, né? Oxalá, exatamente. É isso aí, oxalá. Oxalá para vacina. Isso, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Um abraço. Tchau.